pessoa. Mas eu não posso fazer tag com óculos sujos. Como é que é? Olá! Eu sou a Cristina. E eu sou o Filipe. Bem-vindos ao meu canal que ainda está em fase de descoberta de nome. Cantinho da Tininha. Ou isso ou Books and Beers. Books and Beers Ou da Beer and Tininha. Books. Books and Beers da Tininha. Talvez. Talvez. Ainda está. Este vídeo é uma tag. É uma tag que a Dora fez do canal Books and Movies e ela pediu explicitamente que esta tag tinha que ser feita em conjunto com o Filipe. É uma chatice. O dia até me estava a correr bem e depois, tal, fomos tagados. E é assim, e fomos tagados e cá estamos. Ora bem, isto é a tag como eu leio. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui em baixo. E são 8 perguntas sobre como eu leio. Sobre livros, exato. E como é que tu lês, Filipe? Como é que eu leio? Leio bem, obrigado. E tu? Eu também costumo ler bem, sim. Quando leio bem. Ora bem, vamos começar. Primeira pergunta. Como descobres novos livros para ler? Isso é fácil. Entro aqui dentro da nossa biblioteca e o que não falta aqui é livros. Às vezes também vejo no Goodreads, vou vendo recomendações. Às vezes já em promoção, mas muito raramente compro em promoção. É mais... Ler, descobres novos livros. Não é de mais comprar. por... mas posso descobrir porque eu comprei e depois tenho de o ler. Podes, mas não... Sim. A maior parte costumam ser recomendações diretas, ou porque vejo alguém a falar de alguma coisa e acho que aquilo é interessante, ou falam sobre a sinopse e acho a sinopse interessante. Às vezes também costumo evitar ler sinopses de todo, só mesmo ouço dizer que este livro é bom e pronto, pego naquilo só para ver se de facto é bom ou não. E pronto. E tu, Cristina? Eu, antigamente, quando era pelo Goodreads, pelas recomendações do Goodreads. Nos antigamente. Nos bons velhos tempos. Entretanto descobri o Booktube e graças aos livros de opinião e unboxings e TBRs. Devo dizer que passaste a comprar bastantes mais livros por mês. Por mês, porque eu já comprava bastantes. Já compravas bastantes. Eu lembro-me dos tempos onde o senhor carteiro chegava à casa e eu via pum, pum, pum. Ainda não havia Booktube nessa altura. Pum, ainda não era a altura do Booktube. E eu, mas isto não para. Para. E eram tipo agora aos 6 por dia. Agora vou buscá-los numa caixa grande ao correio. Sim, agora recentemente descubro no Booktube e há imensos livros que eu li e tenho para ler precisamente por causa do Booktube. Segunda pergunta. Como é que entraste no mundo da leitura? Como é que eu entrei no mundo da leitura? Então, a minha mãe era professora primária, então incentivou-me desde pequenino. Ó Filipe, tu devias ler. Eu, pronto, está bem mãe, vou ler. Então eu lia. Os livros de Uma Aventura, os livros das viagens no tempo. E pronto, depois gostava de ler Uma Aventura. Fui crescendo, fui lendo outras coisas e pronto, mas sempre tive o hábito de ler. Houve alguns anos que não lia tanto, focava-me mais nas coisas online e ser produtivo, ser artista. Não tinha assim tanto tempo para ler. Dias. Então, pronto, mas agora tenho lido um bocado mais porque desde que ando com a Cristina, que graças a Deus não faltam livros e como ela lê e depois fala bem dos livros, eu sou obrigado a ver o que é que os livros de facto têm, se são de facto interessantes. Não és obrigado, tens sempre a opção. Eu depois sinto... Eu sou obrigado a explorar e depois de ter explorado concluí que valia a pena. Bom. Então continuei a perseguir o hábito da leitura. Então, Cristina, como é que tu entraste no mundo da leitura? Conta. Não foi de uma forma tão elaborada. Não, foi na pré-primária. Nós nas... Não sabias ler? Não sabia ler, lá está, mas entrei no mundo da literatura assim, porque nós tínhamos o almoço e a seguir ao almoço contavam-nos uma história para adormecer, depois tínhamos a sesta da parte da tarde. E é também uma das razões pelo qual eu gosto tanto da Menina do Mar, é que essa história era uma das mais concorridas para ler em voz alta e eu adorava essa história. E depois quando comecei a ler, que foi, por acaso até foi antes de eu entrar para a primária, os meus pais compravam-me livros e eu ia lendo aquelas histórias de crianças e fui sempre lendo durante a minha vida toda. E cá estou, continuo a ler. Também li as histórias de crianças, aqueles livrinhos pequeninos. Sim. Também passei por Uma Aventura, não me lembro de nada deles. Triângulo J... As Aventuras Fantásticas. O Clube das Chaves. Nunca leste o Clube das Chaves? Eu tinha o Clube das Chaves espetacular. também. Adoro o Clube das Chaves. Era um bocado mais interessante que Uma Aventura. Era, mas era fofinho também.
E as Aventuras Fantásticas? Tens de falar das Aventuras Fantásticas! Eu tenho o livro, queres que eu mostre o livro? Mostra o livro das Eu tenho Aventuras todo Fantásticas. um livro. Só um bocadinho. Eu tenho para aí uns 60. Tinha-os todos. Não sei quantos é que foram editados. A Mansão Diabólica. A Mansão Diabólica. E Já como tudo a podem cair de ver, podre. já está aqui de podre, porque isto foi tantas vezes lido e relido que ele está-se a desfazer. Mas eu gosto muito. O meu pai não gostava de me comprar livros de jogos. E então, por isso é que este é o único cá em casa, que era o único que eu tinha. Eu cheguei a requisitar alguns da biblioteca. Definição de um livro de jogo. É, tinha dados. Gosto muito dados. das ilustrações. Tu rolavas os dados, é que eu Às assumia vezes, sempre que ganhava. às vezes fazia batota. Pois. Mas era só quando já estava chateada. Mas pronto. Continuando. Terceira pergunta. O teu gosto literário mudou com o passar do tempo? Sim, Sim? sim. Elabora. Foi mudando. Então lia coisas mais juvenis, depois lia coisas mais para adolescente, depois lia cenas mais avançadas, cenas cenas de sci-fi, cenas psycho-coiso, cenas mais não é documentais que se diz, como é que se diz quando é algo Não ficção. a explicar, mas não ficção é sobre uma história de uma pessoa ou uma história de algo. Eu estou a dizer algo que Sim, explica mas um documentário conceito. é não ficção. Ponto. Certo. Um documentário em livro chama-se documentário, não. Não, mas se é uma história que se refere a um documentário, isso é não ficção por obrigatoriedade. Não há Guias, documentários digamos de assim, ficção. guias de coisas, Guias de a explicar, ou manuais, Tá bem, digamos ok, assim. tá bem. Terceira pergunta. Teu gosto literário mudou com o passar do tempo? Sim, mudou. E o teu? O meu foi evoluindo, o meu foi mudando. Eu comecei por ler coisas... Em que modo é que o teu gosto foi Era mudando? isso que eu estava a explicar. Por favor, conta-me, Cristina. Espera, está bem. Ai, ai. Estás a gastar tempo da câmara. Comecei por ler livros mais adequados à minha idade, li histórias infantis, depois fui evoluindo para o que agora se chamam YA, e... Eu acho que nunca li o YA. Já leste já, é young Adult, tudo o que é de iniciação à puberdade é YA. Eu acho que nunca li o YA. Harry Potter? Lord of the Rings contra como YA. Não, isso é inglês avançado. O máximo que eu li de teenagers, eu dei o salto. Li cenas de coisas, Deste o salto. deixei de ler, li cenas técnicas e depois fui logo para cenas avançadas, comecei logo a ler Neil Gaiman é YA. Não, lias Clube de Chaves. Clube das Chaves. Clube das Chaves não é YA. É o juvenil, é o que se chama juvenil em português. Isso é, então isso é uma aventura. Sim, isso é juvenil. Pronto. Então, Cristina, como é que o teu gosto literário evoluiu ao longo do tempo? Comecei com livros mais infantis, de acordo com a minha idade, histórias de Sofia de Mel Brana Anderson, contos. Eu tinha uma coletânea de contos que era 365 contos num ano, portanto era um por dia, histórias curtinhas, aqueles contos clássicos de Capuchinho Vermelho, essas coisas, e foi evoluindo para coisas mais juvenis, como o Triângulo J, os 5. Eu roubava os 5 que a minha irmã tinha na estante dela e eu roubava-lhe os livros para ler. E mais. Yes, E depois fui passando para coisas como Harry Potter, entretanto li e depois fartei-me um bocadito e fui evoluindo para coisas mais complexas, vá. E descobri que gosto bastante de coisas de horror e crime e fiquei um bocado nessa onda e continuo a ler isso. Agora acho que mais ou menos estagnou nessa... Gosto de coisas de não ficção, bastante, adoro biografias. E sim, não fiz uma mudança radical de uma coisa para a outra, não deixei de ler assim uma coisa porque pronto, vou deixar de ler. Não. Pois, continuas a ler 5 ou 6 livros ao mesmo tempo. Exato, portanto são 5 ou 6 géneros diferentes ao mesmo tempo. E tu, Filipe, como é que o teu gosto literário foi mudando com o tempo? Foi mudando bem, obrigado. lia coisas juvenis e pronto, houve uma parte na minha vida que deixei de ler tanto, só lia mais coisas técnicas, cenas para a universidade e assim. Não lia por gosto puro.
E depois, quando voltei a encontrar cenas mais de ficção científica, cenas mais experimentais. Gostava de explorar diferentes géneros, diferentes livros, diferentes coisas. Só para ver onde é que estava o interesse naquilo e ver se de facto gostava disso ou não. O que me lembro, por falar em experimental, que uma vez recebi um livro para review de uma cena de uma literatura experimental que era uma coisa muito esquisita. E eu não gostei. E eu pus-me a ler isso. Eu e não li gostei. isso todo. Devias ter sido tu a fazer a review. Então porque eu não gostei. aquele livro usava cortes de vários livros diferentes, em várias línguas diferentes, tinha fotonovelas pelo meio. E era uma cena... Não consegui. Pronto, chamavam-lhe o novo psicadélico, acho eu. Era uma cena uma coisa esquisita, assim qualquer. sim, uma coisa esquisita. Assim, uma tag derivada do género musical do psicadélico. Foi uma experiência. Foi uma experiência. E não Não. chegaste a deixar review. Não, expliquei que não conseguia ler, por acaso acho que deixei review mesmo a explicar isso, porque a moça disse para, sim senhora, qualquer review é uma boa review, mesmo que seja má, e então eu expliquei isso e deixa lá. Ora bem, pergunta seguinte. Quarta pergunta. Estamos a dispersar-nos da tag, o que é que estou, portanto não há aqui novidade nenhuma. Quarta pergunta. Quarta Queres ler pergunta. Pode ser. Com que frequência compras livros, Cristina? Eu posso responder. Muito alta. É exponencial, diria eu. E porquê? Porque já não bastava só o Book Depository e eu agora descobri o Awesome Books e toda a gente sabe que o Awesome Books é uma desgraça. Mas sabes que podes fazer ou um ou outro, escusa ser os dois ao mesmo tempo. Mas eles têm livros diferentes porque nem todos os livros que eu procuro estão no Awesome Books e então eu tenho que ir ao Book Depository. E entretanto também as promoções da Bertrand e da WUC também são bastante apelativas. A tua vida é muito difícil. É muito difícil, a minha vida é muito difícil. Mas o ponto positivo disto é que mais cedo ou mais tarde os livros vão acabar, porque há um número limitado de livros no mundo. O ponto negativo é que o número é muito alto. E eu acho que não cabe tudo na nossa biblioteca, querida. E depois o problema é que eu não gosto de e-books. Não, pronto. Leio eventualmente uma vez ou outra, mas eu não gosto de e-books. Tens o Kobo. Tenho. Porquê? Gastei tanto dinheiro na FNAC uma vez a comprar livros físicos que me ofereceram o Kobo. E até o chegaste a usar uma outra E até eu vez. chego a usar uma outra vez, mas não é a minha primeira opção. Eu gosto de folhear. Eu gosto de sentir as páginas. E do cheiro. E do cheiro. Eu gosto de livros antigos, livros usados. E então, sim, mas agora tenho comprado muito mais livros porque também tenho emprego e então tenho liberdade financeira. Capacidade financeira. Exato, e então... Para perderes a cabeça. O vício tende a aumentar. Mas eu tenho que fazer uma resolução para 2017 que é comprar menos. Por favor. Eu não vou ser radical de deixar de comprar porque não vou conseguir, não vale a pena. Vamos estabelecer assim, sei lá, 6 por mês no máximo. E só 6. Só 6? Só 6. Todos os que ainda tens para ler, acho que ainda dá. Não sei se consigo. Depois nas férias do verão a gente está assim um bónus. Está bem. A gente depois pensa nisso e depois vamos eu tentar. estabeleço os goals para 2017. Estás lá a perguntar para mim. Ora bem, pergunta número 5. Como entraste no mundo do Booktube, Filipe? Então e o 4? O 4 era esta. E respondeste desculpa. tu e eu não. Pois foi. Corta. Ora está. Com que frequência compras livros? Pouca frequência, compro para aí uns 3, se calhar 4 por mês, no máximo, num mês bom. Em média. Em média, sim. Em média, ficas à espera dos meus. É mais porque ou já comecei uma coleção com a Cristina tipo comprou o primeiro e eu depois quero comprar os outros e ela diz, mas eu já comprei muitos. E eu dou-lhe razão, de facto já compraste muitos. Portanto, se calhar agora vou ser eu a comprar e compro mais uns quantos. E... Foi o exemplo do Deadly Class. Por Eu comprei o primeiro e tu compraste os seguintes. E os Walking Deads também. Não, os Walking Dead fomos alternando. Fomos alternando. Agora Se bem que os últimos 6 fui eu que os comprei. Mas, tendo em conta que eles são 20 e tal, sim. Está bem? Pronto, Sim, só estou a dar um exemplo. Não é preciso fui entrarmos eu. em guerra. O Saga fui eu porque, pá, aquilo foi assim tão uau! Ela comprou tanto Saga que até comprou 2 vezes um... Já, comprei repetido. Mas estou muito feliz. Tá eu bem? também, por acaso foi Estou à muito espera do próximo março, 28 de março de 2017. Pronto, e vou comprando. Os Isaac Asimov também fui eu que os comprei. Sim, sim, em ocasiões especiais, quando há um desconto de 10% do book. Não é só por causa do desconto, também normalmente vejo no Goodreads que é um livro muito conceituado de um autor que eu quero conhecer e Isaac Asimov era um deles, que toda a gente falava muito bem do Isaac Asimov, então vou ver qual é que foi o melhor livro deles, considerando as reviews, e compro esse, só para ver como é que é. Com o Isaac Asimov correu muito bem, gostei muito. Muito bem, está na minha lista para 2017. E temos de fazer um vídeo de review do Foundation, não é? Temos. Não é isso, próxima pergunta. Pergunta número 5. Como entraste no mundo do Booktube? Entrei por ti, tu querias fazer vídeos, estavas naquela lá e tal, ia fazer vídeos. Eu faço.
Então devias fazer vídeo comigo. Pronto, está bem. Foi. Por acaso ele chateou-me um bocado para eu começar a fazer os vídeos. Mas eu comecei e efetivamente entrei no mundo do Booktube graças à Spookathon. Que foi organizada pela Elsa e pela Filipa, da Ordem da Viz e da Filipa Books. E foi a primeira maratona literária que eu participei, que eu já via vídeos de maratonas e de cenas de Booktube já há muito tempo. E foi a primeira que eu participei e gostei e deu-me vontade, vou também partilhar isto em vídeo e começou aí. Ela normalmente quando está a cozinhar está a ver vídeos no iPad dos Booktubes, está a ouvir as coisas. Eu chego lá para dar 2 beijinhos, olá querida, cheguei a casa e ela cala-te porque está a pessoa a falar no Booktube. E eu, pronto, está bem. Só digo cala-te se for interessante, tá? Pois. Nem todos são. Agora não ouvi o nome do livro. É verdade, eu costumo dizer isso, porque depois tenho que ir para trás e ver o nome do livro. Então eu sento-me... Que é para a minha wishlist aumentar. Eu sento-me muito caladinho e ouço também os Booktubes e pronto, e é daí que eu conheço as cenas que ela anda a ver, dos Booktubes. Exato. Mas tu também já entraste no Booktube. Eu já entrei no Booktube, Já ela fazes desafiou-me a fazer reviews de livros e podem ir ao meu canal, o canal do Filipe Cruz. Fica aqui em baixo. Tenho de arranjar um nome também para o meu canal. Tens. Filipe Cruz Does Things. O meu canal é muito generalista, não é só sobre livros. Então, pronto. Eu já tinha canal para outras coisas, ia metendo lá reviews de videojogos ou captura dos videojogos em si. Vídeos do nosso coelho. E coisas sobre coisas mais criativas, que eu também sou artista digital, portanto tinha lá as minhas demos, os meus álbuns, mas não faço muita publicidade, não dou muito seguimento ao YouTube. Mas pronto, mas estás no Booktube, é o que interessa. 6ª pergunta. Como reages quando não gostas do final de um livro? Já aconteceu? Há algum que tu te lembres que te aconteceu? Não gostas do final como? Não é o que estavas à espera? Fica assim a meio? Não gostas? Digo, este gajo é um grande anormal. Fico chateado. Pronto. Com certeza que fico chateado. Pronto. Eu também fico assim um bocado... Não é isto? Está uma pessoa a ler isto tudo para isto? Chateado é uma palavra muito forte. Não gosto e talvez demore um bocadinho mais a começar a ler outro livro do mesmo autor. Mas se a história em si não for má, se for só o final, acho não que me estou a lembrar assim de nenhum livro que eu cheguei ao final e disse, então, é isto? Alguns ficam assim, deixam a meio. Ou deixam assim... Mas isso é porque provavelmente vão ter uma continuação ou... Deixam-te refletir. Não gosto dessas coisas de tal fica para a continuação. Isso é uma palhaçada. Isso é como nas séries. Chega ao final do arco e deixam assim um cliffhanger completamente estúpido. E depois na próxima season vem uma coisa que não tem nada a ver. Qual é a lógica dessa merda? Ficas chateado. Qual é a lógica disso? Ficas chateado. Não tem lógica nenhuma. Ficas chateado. É uma grande palhaçada. Vá lá que não foi banhada. No meu canal não há banhadas. Pá, não gosto. Chama-se série e é assim que eles fazem dinheiro. É pá, mas não gosto. Deviam fazer as coisas em condições. Se é para contar a história, contas a história em condições. Sim. Não é deturpar a história para vender mais. Sim. Nesse aspecto, e voltando a frisar pela milionésima vez que eu acho que todos os vídeos que eu faço para o Booktube meto o nome do Stephen King não faz essas coisas, porque ele faz livros de 1000 e tal páginas. Eu tenho que ter uma conclusão. Não há séries, não é? Morre toda a gente no final. Não necessariamente. Não, isso é Shakespeare. Isso é Shakespeare. Stephen King morre tipo 3/4 do elenco. Não, acho que não há uma regra fixa. Não há uma regra fixa. Mas há mortes. Há mortes. Eventualmente há mortes. Pergunta número 7. Com que frequência é que lês a última página? Nunca. Mas quem é que lê a última página? Faço minhas as palavras dele. Eu também não leio. Não faz sentido nenhum. Eu às vezes leio a sinopse. Já calhou, tipo, ler uma frase da última página que não faz sentido e depois começas a andar ao contrário para perceber o que é que é a lógica daquilo. Estás a confundir com mangás. Nunca... que lês ao contrário. Eu normalmente quando chego, tipo, sei lá, 1/3 do livro, às vezes estou um bocado farto de ler o que é que está lá dentro, tipo, estou a parar e viro ao contrário e leio a sinopse que está atrás. Às vezes sim, sim. Porque não costumo ler no início, sim. costumo às ler vezes só isso. quando já estou um bocado dentro. E às vezes abro a última página e vejo, tipo, a última frase assim porque coisa. Sim. Mas normalmente não costumas estragar a história, ler só uma frase de lá. Pois, mas não tenho por hábito ler, mas só a última mesmo página, quando calha. Não, mas é a última página da história mesmo. Não leio. Pois, eu também não. Evito. Foi simples, é uma pergunta simples. E a próxima? É a última pergunta, a 8ª pergunta. Quem é que vai tagar? Toda a gente. Pronto. Eu tago o mundo. Válido. Quem vê este vídeo e gostou da tag, está tagado. Acha que faz sentido, tagado. Estás lá. Ora bem, eu vou tagar 2 pessoas. Em particular? Isto em particular, em geral, aqui no Booktube, em particular no universo.
Que Quem sabe na Europa. E quem sabe na Europa. Que é a Filipa do Filipa Books e o Tiago do Tiago's World. Portanto, considerem-se tagados para fazer esta tag de como eu leio. E o resto do mundo também. E vamos ver quais é que são os hábitos de leitura. E não percam o próximo tag porque nós também não. Exato. Tchau! Mas não há Está a séries. gravar. Sim. Tá bem. Coisas Começa mais a ler esse novo técnicas, registro, coisas vão grande menos corte. técnicas. Terceira pergunta. O teu gosto literário mudou com o passar do tempo? Sim. Elabora. Corte. Tens de ser mais espontânea, querida. Faz lá a pergunta outra vez. Sem chorar, vá. Eu devia ver se aquilo ainda está a filmar. Se calhar. Então corta esta parte toda. Já. Cortar esta parte toda. Volta à tarde. Exato. Então como é que o teu gosto literário... Então... É true. É true. É true. Tens de me perguntar a mim outra vez. Eu não Eu sei sei. responder.